Gente, eu sou que a grande maioria daqui é do meu período, né? Quero saber se vocês sabem o que é a monogamia. Alguém sabe? Ninguém sabe o que é a monogamia? E monogamia? Ok. Bom, a minha formação. Formei aqui na Celso, tem um tempinho. Atualmente eu faço pós-neurociência na UFRJ, o curso de reabilitação também na UFRJ, no Rio do Posto, e também faço o curso de não monogamia para os meus parentes. E tem um pouco polêmico. Gente, eu sou monogâmica. Mas aí, é o seguinte, o que é monogamia? Você se determinar como algo, você entender a construção dessa palavra, significado, que se dá nos dias de hoje, né? Bom, a gente entende pela etimologia da palavra monogamia, monogamia é casamento, único casamento. Hoje em dia, você está com a mesma pessoa desde o início da sua vida. Então, como que você não é monogâmica? Pensando na construção da palavra. Está ouvindo? Antigamente, a gente entendia que a construção de relacionamentos era apenas um vínculo, né? Você conhecia aquela pessoa, que o seu pai te indicava, você tinha uma construção de relacionamento, mesmo sem gostar, você tinha que ficar com aquela pessoa. Isso era monogamia. E também pensar em monogamia para quem? Quando vocês pensam na questão da monogamia, para quem foi construído? Consegue pensar sobre isso, gente? Podem falar, por favor. Para mulher. Por quê? Desde sempre, desde que a gente se entende como mulher dessa vida, os homens podem tudo e a gente não pode nada. Então, a monogamia era uma forma de prender a mulher naquele casamento, ela querendo ou não, e o homem poderia estar ali, mas poderia estar com outras se ele quisesse, para ele estar tudo bem. Eu estou pensando na construção social que tem sobre isso, onde coloca que o homem não consegue se segurar, né? Ele precisa mudar aquele sujeito para que ele respeite o seu lar, etc. Não é mesmo? Hoje em dia, a monogamia ela é entendida como uma união por vez. Na prática, muitas pessoas que dizem ser monogâmicas já tiveram várias relações ao longo da sua vida. Então, ocorre uma dicotomia. Pensando na construção da palavra, não faz sentido que as pessoas sejam não monogâmicas se não estão com apenas uma pessoa o resto da vida. Um pouco polêmico. A monogamia é uma réplica da lógica bíblica de um Deus que exige amor, adoração exclusiva sem concorrência. Gente, tem uma psicóloga maravilhosa chamada Genia Indígena e ela traz uma lógica muito interessante pensando como que foi construído a ideia de monogamia. E a gente sabe, por questões históricas, de livros, artigos, que a monogamia ela foi construída por uma ideia vinda do próprio cristianismo, aonde a gente tenta replicar uma ideia de que Deus se chateia quando você adora outras coisas. E isso também se replica dentro dos relacionamentos, onde você precisa estar com outra pessoa, senão você está chateando Deus, está chateando a família e toda a construção social feita também com isso. Esse conceito surgiu primeiro no âmbito espiritual, né, a tradição de adorar outros deuses, antes de ser aplicado nos relacionamentos humanos. E aí um ponto interessante, a gente entende que o contexto de gringo, europeu, tinha mais essa questão do cristianismo, né? Mas quando a gente pensa na questão indígena,
eles não tinham essa ideia de relacionamento, por todo o contrário. Eles não viam que você tinha uma propriedade sobre alguém. Tanto na questão da construção de crianças, de relacionamento, de envolvimento como um todo. Então, essa ideia veio muito também no processo de colonizar as pessoas. A não monogamia não é uma moda recente, é uma prática histórica de povos indígenas que resistem à monocultura ocidental. Reduzir esse conceito a uma tendência atual apaga os saberes ancestrais e a luta contínua contra a colonialidade. Para vocês faz sentido isso? Já pensaram sobre a construção da monogamia, como que também se aparece a monogamia dos dias atuais? Ninguém quer falar, gente? Só um momento. Venha pra cá. Bom, monogamia. Exatamente o seguinte: quando você conhece uma pessoa, ela é única para você, conhece essa pessoa, você está com 30 anos, somente ela. Rola paquera, rola várias coisas, meio, antes, existe muita educação, tem parentes, né? Então, você segue seu foco, certo? Segue seu foco, a sua família. Eu tenho a família, eu fui uma base bem simples, e esse crescimento bastante agradável, mas eu tive que dedicar anos de trabalho para que eles tivessem oportunidade de obter. Essa é uma questão de família, nós falamos com a necessidade de ter as relações futuras melhor que as estruturas de conhecimento para tomar na sociedade. Beleza? Mas quando você tem essa questão de trabalho, você vai procurar outra pessoa. Como é que as pessoas que Aí é uma outra coisa, né, gente? O que acontece? A ideia da gente pensar na não monogamia é a gente tentar questionar a realidade que foi imposta a gente. Por que a gente precisa ter apenas um amor romântico? Por que precisa ter apenas um afeto? Da onde veio isso? Essa aqui. Sim, mas a ideia é exatamente essa. Da onde, como surgiu essa ideia de que a gente vai ter apenas um amor romântico? Essa é a ideia, porque quando a gente pensa nos povos indígenas, não existia essa lógica de apenas um amor romântico. Entende? Não há problema nenhum, tá? Foi coisa de brincadeira. Gente, não pandemia. É maravilhoso. Porque a minha é gostoso demais. Aí, nossa, uma delícia, por quê? Vou te contar uma coisa. Quando você embarca nessa desconstrução da não monogamia, ninguém fala que é fácil. É você questionar tudo que você tem na sua toda. Você vai ter questionamento sobre a sua performance, sobre a questão de propriedade, sobre a questão de ciúmes. Por quê? Porque aquela pessoa não é mulher. Oi? O que acontece? Eu sou uma pessoa monogâmica, mas eu consigo entender de outra forma a não monogamia, porque tem amigos que são não monogâmicos e a maioria das pessoas tem um preconceito de achar que a não monogamia também não tem acordo, não tem seus princípios. Acha que é uma bagunça, sabe? Quem olha assim de fora. E assim, a ideia é exatamente essa. Você pode estar com apenas uma pessoa, não precisa estar com várias pessoas, não. Mas é entender que aquela pessoa não é sua propriedade. E isso que a monogamia vai fazer. Numa lógica de que você pode criar acordos com a pessoa, você pode ficar com outras pessoas, mas que aquela pessoa tem uma individualidade à parte. Porque assim, eu acredito que o desejo sempre vai existir, você sendo não mono, mas aí você vai partir do que está de acordo dentro daquela relação. Entendeu? Então por isso que muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com seus desejos e acabam sendo não monogâmicos só para um lado.
Menina, é verdade. Então, assim, a minha amiga, por exemplo, minha melhor amiga, ela tem um relacionamento de 5 anos, começou 3 anos em não monogâmico e decidiu, no terceiro ano de namoro, ser um relacionamento monogâmico, porque a ex dela era monogâmica. Então, assim, e dentro desses 5 anos, ela não ficou com outra pessoa, não houve desejo, sabe? E tá tudo bem. Então, assim, para as pessoas terem essa questão de uma outra posição, sabe? Não uma bagunça de existe sempre um acordo, os princípios dentro também dessa relação. Sim, mas eu pensar, oi. Tá, tô indo. Aqui que está o enquadramento. Tá. Mas tem outros microfones? Eu vou falar para as pessoas. Não temos. Coisas vão acontecer aqui. Pode ser uma coisa muito forte. Tá. Seguindo, a gente entende que a colonização e a questão religiosa usaram a moral cristã para suprimir a questão moral dos povos originários, inclusive pela questão de se relacionar com outras pessoas. Também é uma prática de você diminuir a autonomia do coletivo e também rotular como pecado. Gente, é normal, eu falo isso em terapia dos pacientes, tanto pessoas que estão entrando na monogamia como já estão. É normal sentir ciúme, faz parte, você vai sentir ciúme, você vai sentir ansiedade. Não é uma emoção que você vai sumir. Não vai, você vai aprender a dar estratégias, inclusive com vários livros maravilhosos sobre ciúmes na monogamia, que vocês podem também estudar, caso queiram trabalhar com relação a isso. E na concepção dessa psicóloga Guarani, não existia uma lógica de até a morte nos separe. E o confinamento do amor é uma propriedade privada. E baseando no curso que eu estou fazendo agora, ela traz uma ideia de descentralizar a questão do afeto sexual na monogamia. Para Andreone Medrado, ela trazia que a monogamia tradicional existia uma lógica de posse, controle e centralidade do casal. Se alguém migra para poliamor ou relacionamento aberto, mas não tem o ímpeto de controlar o outro e atribuições, ou privilegiar o parceiro principal, está apenas reproduzindo uma estrutura monogâmica com mais pessoas. O que isso quer dizer, gente? Tem pessoas que acham que a não monogamia é quando você ficar com várias pessoas, não é isso. Se você decide ficar com várias pessoas, mesmo assim, entende que aquela pessoa é sua posse, isso não é uma monogamia. A monogamia é você questionar de que o outro tem a sua, como eu posso dizer, a sua individualidade. Aquela pessoa, ela pode decidir o que ela faz da vida, ela não é a sua posse, ela não está sob seu controle. Se você decide ficar com várias pessoas, mas exige ter um controle sobre a vida daquela pessoa, está ficando com pessoas e reproduzindo uma lógica monogâmica. Porque se torna uma relação disfuncional. É preciso entender a construção da monogamia antes de reproduzir ela. Pode falar. Passa ela para ela. Essa menina aqui. Então, eu estudei já um pouquinho sobre a monogamia e eu acho que é importante a gente lembrar também que não só a religião, né? A religião está muito ligada ao capitalismo, o cristianismo está muito ligado ao capitalismo. Né? Então, a monogamia, ela veio para atender uma demanda do capitalismo, principalmente em relação à propriedade privada, né? A transferência de bens por herança. Então, o homem precisava garantir que o filho era dele. E aí amarra a mulher ali numa relação monogâmica, onde na verdade só ela é monogâmica, né? Historicamente a gente vive isso e vive isso desde sempre. E a não monogamia, ela surge dentro desse contexto da decolonialidade. Então, mais um pensamento, mais um campo para estudar de que forma a colonização, ela nos escreve hoje de diversas formas, culturalmente, economicamente. E é importante também que a não monogamia ela é um termo guarda-chuva. Então, a gente tem um monte de coisas dentro do tema não monogamia, né? Então, desde relacionamento aberto, poliamor, etc, etc,
até a não monogamia política ou ética, que aí vem muito a calhar com essa questão de lutar contra o resquício da colonialidade, né, da gente entender que você não precisa estar com várias pessoas. Você pode ter uma pessoa até estar sozinha e ser não monogâmica, porque a ideia é de você entender que as relações afetivas, sejam elas sexuais ou não, elas não precisam ter uma relação de posse, não precisa envolver a posse. Não é uma coisa simples, né? Porque a gente vive dentro de uma cultura que vem há séculos, né, valorizando essa questão e colocando como se fosse algo natural, né? O natural é ser monogâmico, não é, né? É uma construção histórico-social. E assim, né, quando você começa a estudar, a gente começa a ver que até as nossas relações de amizade, e a gente faz um monte de atrapalhada, né? A gente hierarquiza as relações, e esse estudo é muito legal. Eu acho Menina, você tá contando minha palestra. Por isso que eu falei que era pra abrir agora. Mas a ideia é essa mesmo, porque na lógica monogâmica, você acaba centralizando um sujeito, né? E colocando as relações de amizade, de família, em terceira opção. Nem é segunda, é terceira opção. Onde você só procura o seu amigo para falar mal do seu namorado, mas voluntariamente só procura ele. Então, será que uma relação saudável, bacana, é para que a gente precisa manter, mesmo querendo ficar com uma pessoa, descentralizar aquele sujeito e valorizar mais a sua autonomia, a sua individualidade. Trouxe um meme aqui. Vocês acham que monogamia é uma escolha? Por quê? Porque a gente aprende. Não gosto não. Gente, vou te falar uma coisa, eu não gosto. A gente aprende com a educação, né, que a sociedade dá, né, a família dá, que é o que existe. A gente aprende e conhece isso como única realidade. Sim. E quando a gente se dá o conhecimento, ou não, né, porque a gente pode absolutamente não ter esse conhecimento, mas quando a gente se dá o conhecimento de não monogamia, a gente já normalmente é uma pessoa adulta, né? Então você já vive a monogamia. Mas aí você pode escolher também não ser mais. Sim, exatamente. Então, você Não ser escolhe. mais o quê? Oi? Não ser mais o quê que você disse? Monogâmico ou seguir a outra tendência, entendeu? Porque é uma escolha pessoal de cada um. O que você vai seguir na sua vida individual ou no coletivo, quem quer ter várias, eu gosto muito de usar a palavra emoções, né? Porque cada pessoa emite nas escolhas das suas relações. A gente aprendeu desde pequenininho, quando a gente vê o nosso pai, a nossa mãe, então a gente segue Que é produção de comportamento. uma linha. Não, mas é uma escolha. É? Eu acredito que sim. A gente aprende a escolher dependendo do que você vai estudar e você vai buscar. Por exemplo, eu acredito na questão de que eu escolhi o meu marido para ficar com ele até o final, até a gente morrer. Acredito. Tanto eu quanto ele. Agora, se a gente vai ficar ou não, por exemplo, no meio do caminho a gente se desencontra, também vai ser uma escolha. Não ficar junto. Então, né, nesse viés, eu acredito que a gente escolhe sim. Mas você pode escolher ficar com seu marido até o fim, né, da sua vida, mas ser não monogâmico. Aí é uma escolha. Quem te ligou, gente? É, a bateria. Eu acredito que seja uma escolha. Ser ou não. Vai no Gogô agora. Agora, Droga. ele vai casar. De qualquer forma, o outro escolhe. Mas a questão é, a ideia da não monogamia você precisa estar com várias pessoas, né? Como disse pro rapaz ali. Mas é você questionar essa lógica de propriedade. Você não é dono do outro. Mas dentro de um relacionamento, por exemplo, eu não me considero dono do meu marido. Eu acredito que a gente precisa ser leal um ao outro. A fidelidade um do outro. Eu não preciso estar com outras pessoas porque é a minha concepção, você está entendendo? Então eu acredito que seja uma escolha. Eu escolho ser ou não ser, estar ou não estar. É uma escolha.
Gente, eu falei que era polêmico, Você pode fazer assim como experiência própria? Como eu falei assim, eu sou monogâmica. Na verdade, eu fiz uma autoanálise sobre mim, sobre as minhas relações. Quando que foi o ponto que eu cheguei e falei assim, não sinto mais atração sexual, esse é o que eu acho quando eu me desvinculo de uma pessoa. Então, assim, poderia ser a pessoa mais linda, a pessoa mais inteligente, a pessoa, enfim, que eu não me sentia atraída. Isso em relação de 3 anos. E aí, quando eu vi que eu me sentia atraída, eu falava assim, opa, já não tenho mais esse sentimento por essa pessoa do meu lado. Assim, eu fiz essa autoanálise minha e cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa monogâmica, sabe? Que eu tô com uma pessoa, não sinto atração por outras pessoas, quando eu não tô. E não foram relações assim de pouco tempo, mas foi de anos. Sim. Posso estar errado, posso estar mais. Essa foi a minha autoanálise em relação à monogamia em relação afetiva. Mas a ideia não é necessariamente pensar que existe certo ou errado, mas realmente questionar a construção de ambas partes. Né? Se você está satisfeita dessa forma, que bom. É que também todo mundo funciona e está dentro daquela construção de relacionamento. Mas tem que tentar questionar certas reproduções sociais, entende? Eu já falei. Os pilares monogâmicos são a exclusividade, controle e posse e a questão de hierarquização. Colocar relacionamento amoroso e sexual acima de amizades, laços familiares e vontade. Gente, não sou eu que coloquei isso. Não sou eu. Isso aqui é artigo, livro. Tanto que assim, em questões teóricas, a monogamia ela funciona dessa maneira. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá um caos aqui. Só não me xingue, não me cancele, por favor. Há muito tempo. Ó, como a nossa amiga disse, historicamente as mulheres são as maiores vítimas da monogamia. Porque a gente entende que socialmente o homem. Olha aqui, olha aqui, beleza. Socialmente, historicamente, o homem não é visto como um ser monogâmico. A gente tem diversos relatos mesmo de, por exemplo, cantores famosos, atores, em que trai a rodo e que é normalizado. Até a Beyoncé foi traída, a gente normalizou. Enfim, mas por que isso é tão normalizado? Por que que, por exemplo, o Jay-Z traía a Beyoncé, tipo, ok, e a Luísa Sonza também traiu? Consegue que deu o peso de ambas partes? Então, a monogamia é o que vai ser mais dolorido para a mulher. E é importante a gente questionar também essa construção social. Tá. Agora um videozinho. Futebol. Sei. Sei. O que você fala assim? Não, você é mentira, Otávio. Que mentira o quê? Você está indo encontrar alguém, tá tudo bem. Ui? Mas eu tô indo jogar bola, eu faço isso uma vez por semana. Otávio, tá tudo certo. Eu não tô com ciúmes. A gente não combinou que agora a gente tem um relacionamento aberto? Então. Ah, não. Sim. Isso é um... É engraçado que não tá sendo muito do jeito que a gente imaginou, né? Vamos, Essa coisa de abrir a relação, a gente achou que seria de um jeito, mas a gente achou que ia sair conhecendo gente e tal, mas acabou que a gente não tá conhecendo ninguém, né? Não tá? Você tá? Tô. Você não tá? Tô, nossa, tô. E você tá curtindo? Qual? Qual? Como assim? Mas você tá saindo com quantos caras? Ai, você tá. Tô aí, conhecendo o pessoal. A galera bacana, diferente. Você não tá também? Não, tô. Então, olha lá. E a com a sua ex-namorada lá, que você falou que não parava de mandar mensagem pra você? A Nadine? É. Ah, tá namorando. E aquela menina lá da sua escola que eu vivia vendo você mandando foguinho pra ela? A Larissa? Isso, a foto de biquíni. Gostosa. A Larissa tá namorando uma mulher, né? Aquele 122 que você fica olhando pra ela na piscina. Oi? Eu sei, não tá tudo bem, não precisa mentir. Você pegou o telefone dela? Peguei. Então, e aí? Eu mandei mensagem e ela
visualizou, mas não respondeu, né? E o quietinho? Você tava morrendo de vontade de entrar? Entrei. Entrou, e aí? O que deu? Eu curti uns perfis de umas mulheres aí, né? E aí? Agora é esperar elas curtindo de volta, né? E você tá de saída? Tô. Legal. Nada que pensar, né? A gente podia dar uma desencanada, né? Oi? E essa coisa da gente pegar um relacionamento tão sólido quanto o nosso, tanta história, anos de parceria, a gente correr o risco de alguém se machucar por causa de alguma aventurazinha assim, né? Não, tá, mas foi exatamente isso que eu falei quando você veio querendo ter esse papo aí de abrir relação. Então, e aí? Você falou que era pra gente ter experiências novas, conhecer gente nova. Eu tô conhecendo, você não tá conhecendo? não, tô, mas é exatamente isso. Olha que egoísmo da minha parte. Como é que pode uma coisa que parte de mim afetar diretamente, assim, o livre-arbítrio de duas pessoas? Eu tô revendo isso aí. Aí eu tava, você é confuso, hein? Mas agora não dá pra mudar nada, não. Ué, por que não? Ué, porque eu tô com gente marcada pra daqui a 4 meses. 4 meses? E você sabe que eu odeio desmarcar compromisso. Porque eu sou o quê? Responsável. Exatamente. Altamente responsável. Bom, então a gente vai se falando aí. Vamos sim. Ô, Marisa, cuidado pra você não se machucar. Tá? Pode deixar. Porque eu vou sair, eu vou conhecer gente a rodo. Mas depois você não disse que não te avisei. Então tudo bem. E aí? Tá bom? Tá bom, tá frio lá fora, né? Acho que podia pôr um moletom. Moletom? Vai chover, Otávio. Acorda lá descoberta? Melhor você ficar em casa. Você também, né? Porque vai sair assim na chuva, se molha, pica até sem resfriar aí. Nada, o Caio tem carro. Oi? Chegou. Bom, se você sentir uma fome, tem uma cortadinha na geladeira se você quiser chupar, tá? Não espera acordado, que eu sei que você vai acordar cedo amanhã, tá? Eu também vou dormir em casa. Ai, não. O Caio tem carro? E é mais louco que vocês imaginam, gente. O jogo virou, né? O que acontece? Grande maioria dos meus pacientes pela questão de não monogamia. Tanto homens quanto mulheres. E aí o que é muito comum? Não, vamos abrir, tá tudo certo. Ok. E a menina? Não, ela tá de boa. Beleza. Na primeira saída com o homem. Não quero mais isso não. Esse negócio não é pra mim. Gente, questionar a questão de propriedade não é fácil. Nem todo mundo precisa fazer isso. Mas é importante questionar sempre a construção dessas coisas, viu? Gente. Geralmente abre quando tá. Tipo assim, quando tem crise. Peraí, 2 segundos. Sobe o Bragadinho. Uma solução. Posso dar uma palavra? Claro. Meu relacionamento é não monogâmico. Eu sempre não monogâmico. Você acabou de falar do seu paciente. Puxa. Ela estava tentando lidar com as questões dela. Beleza, superou, agora trocou o papel. É ele que está tentando lidar. Sim. Eu tive amigas que eu fiquei assim, cara, eu vou ficar do lado de fora, que eu sou amiga do casal, porque a treta tá rolando e eu não vou participar, não. Eu vou ouvir. Não foi chamada pro trisal, né? Não, era uma Quer me meter na confusão, eu não vou ganhar nada com isso. Não é fácil. Psicologia não é política, fácil. peraí, é porque terapia de graça? Não, porque parando pra pensar. Exemplo, homem, de um modo geral, não é falando mal de homens em si, tem essa questão do machismo. Então, Odiamos. homem tudo pode, mulher não pode. Pra ela era um problema. Só que aconteceu essa virada de chave. Ela começou a lidar melhor com a situação e seguiu. Pra ele virou um não. Não pode. Ela está saindo demais. Já não gostei dessa ideia. Eu falei, a fome que dá em uma, a fome que dá em outra. Não entendi. Todos querem comer. Eu não entendi. Não, porque assim, infelizmente, as pessoas só pensam em si, mas no contexto de... Pode pra lá. Eu não tô ouvindo nada.
isso. É natural. O nosso a maioria aceitar isso, porque a literatura Só rapidinho. Eu acho que o futuro é mais para os homens aceitarem a não monogamia do que as mulheres aceitarem. Porque muita mulher já aceita quando ela sabe que o homem está traindo e ela fica quieta para fingir que não sabe. Para salvar o lar. Para salvar o lar, ou porque não tem como sair mesmo de casa. Então é melhor que o provedor esteja aqui, porque se eu sair para trabalhar não vou conseguir, tem meus filhos e tudo mais e tal. Eu acho que a virada de chave tem que ser 2 homens. Só que a gente está vendo que eles não estão, eles estão matando as mulheres quando eles descobrem que elas não querem mais. Esse está sendo o grande problema. Aí a ideia da posse. Porque se pensasse que isso que a gente está trazendo, o conceito da monogamia, nesse sentido, porque você tem a ideia de monogamia, eu estar com o outro querer estar comigo e a gente estar feliz, ótimo, perfeito, incrível. Agora, cara, eu queria muito estar com ela, mas ela não quer estar comigo. Mas essa posse que você fala não é posse civil, essa posse é criminal. Sim. A sociedade tem que reprovar e precisa reprovar. Sim, precisa, em todos os sentidos, tanto a nível social quanto a nível... Agora você está preocupada com isso? Eu tô... Deixa só pro final. Aí quando eu abro a boca, eu não posso falar. Foi pessoal. Calma, gente. Essa aí tem 2 conceitos. Fica aí, eu tô casando. Ela disse. Ô, Eduardo, que saudade de você em sala de aula. Que saudade dessa treta saudável. Essa posse marginal, Sim. Mas acaba sendo um pouco dessa que a gente está falando aqui, né? A posse do direito civil, do direito de família. Jurídico, né? Que tem direito a questões, né? Enfim, financeiras, essas coisas assim. Que a colega colocou. Gente, estou me sentindo silenciada aqui. Mas com licença. No campo filosófico que ela colocou aqui no vídeo, a colega coloca, na questão da filosofia, a escolha impõe responsabilidade. Sim, com certeza. Porque dentro do mundo das ideias é maneiro, mas a prática... É difícil. Né? Sim. Mas nenhuma relação é fácil, né? Interagir com os seres humanos não é fácil, de modo geral. Certo, colega. O debate é o campo do direito. Isso que eu estou falando, o campo do direito no campo filosófico. São vários debates. Sim. E aí, vamos parar aqui, senão ela não vai me aprovar. Aí. Vamos lá. Tipos de monogamia. Em questão teórica, gente, tem algumas diferenças aqui, né? De relacionamento aberto, tem uma ideia de exclusividade afetiva, pode haver encontros casuais com outras pessoas, amor livre, está associado à liberdade para amar quem quiser, ainda que esteja em uma relação com alguém, poliamor, de mais 2 pessoas ao mesmo tempo, e anarquia relacional, onde não há uma hierarquia entre com quem você se relaciona. Questão teórica é isso aqui, né? São formas de se relacionar. Mas para Andreone, uma psicóloga maravilhosa, que eu adoro ela traz a ideia de que você tentar decifrar, colocar em caixinhas, isso é algo negativo. É pensar que são pessoas se relacionando, independente se tem acordo, se é bem todo mundo, se é independente. A questão é, vamos respeitar qual é o seu limite? É apenas uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta e respeitando também o limite do outro, sempre. Pensando na questão de desconstrução dos mitos, a gente entende que na sociedade ocidental a gente tem uma linha reta, que é conhecer, namorar, casar e reproduzir. Só que nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo quer reproduzir, nem todo mundo quer casar. E todo mundo quer seguir essa linha histórica que foi colocada em cima da gente. Dentro das relações monogâmicas, é muito valorizado o ciúme, tanto pela questão religiosa, né, do ciumento e tudo mais.
É o que a monogamia também tenta desconstruir. Um ponto que alguém pergunta. Ah, mas eu sou monogâmica e eu não tenho ciúme. Que bom! Sinal que você está trabalhando em relação a isso. Mas não quer dizer que você não vai sentir algum momento. Tem uma emoção que é do seu exame. Então, é esperado que você tenha ciúme no momento em intensidades diferentes. Não monogamia não é poligamia. Não se trata de acumular parceiros ou focar apenas em sexo, mas sim de abrir espaço para a autonomia e respeito à singularidade. De modo geral, os vínculos não são receitas de bolo. Cada pessoa vai ter o seu limite, maneira de se relacionar e como se relacionar. Então, é pensar realmente se envolver naquela pessoa. E por fim, para a gente poder encerrar esse descolonizar o amor exige coragem para tolerar as incertezas da vida sem tentar aprisionar o outro para se sentir seguro. Gente, de modo geral, é isso. Cada um faz o que quiser, entendeu? Mas, olha só. Gente, é igual aquele meme. Te achando, eu quero muito que fosse preto. Eu atendo na monogamia, monogâmico. Então, se for uma questão de relacionamento, pode ser. Passa. Livros que eu indico. Fala no microfone. Esse negócio não. Acabou? Não, mas melhor porque o pessoal que tá aqui. Tá, livros que eu indico. Na monogamia da Andreone, tanto que eu falei no próprio slide. Descolonizando Afetos, que é da psicóloga indígena, maravilhosa. Muito. A Prateleira do Amor, da Marisa Mello, maravilhoso também. Ela não fala muito da monogamia, não, mas ela fala de uma ideia da prateleira, como a mulher se vê nos relacionamentos. Né? Clique em cima. Ai, Jesus, peraí. Tá. E outras indicações? Gente, vocês sabem, mas a Mulher Maravilha, ela se criou uma relação não monogâmica. Sim, é a junção das duas mulheres que ele tinha e construiu a ideia da Mulher Maravilha. Inclusive, eu posso estar enganada, mas pelo que eu lembro, o chicote dela era de outra coisa. Terceira metade, é muito bacana pensar que aqui a gente vê muito essa ideia de que você pode ser não monogâmico, mas não é fácil lidar com ciúme. Então, nessa série, nesse reality de casa, vocês vão ver que Ninguém tá preparado. Todo mundo entrou errado aí nesse programa. E por fim, a série Eu, Tu e Ela, maravilhosa também, maravilhosa. Que é um cara que... Não é muito uma história, mas eu sei que ele se envolve com a psicóloga. E aí eles criam um trisal. Totalmente idêntico. Mas ela tava estudando ainda, tá tudo bem. Não tava, não! Claro que não tava! Ela tava aprendendo. Não, ela fazia. Novas formas de amar. Pela metade. Praia. Gente, meu Instagram, quem quiser me xingar. Mônica Cavalcante, Mas eu vou tentar trazer mais sobre não monogamia no meu perfil, que é muito pouco, mas de grande maioria, meus pacientes são quase todos da monogâmicos, então eu estou um tempinho trabalhando com isso já. Obrigada, gente.